Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. Amém? Quem não trouxe Bíblia, vai ser projetado também no telão. Diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Repita, fortalecidos com poder. Mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vamos repetir? Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Vamos repetir? Compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Vamos repetir? O amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos repetir? Plenitude de Deus. Amém. Podeis sentar, queridos. Irmãos, esta noite nós vamos pensar sobre a certeza da salvação. Posso eu ter certeza da salvação? Quantas pessoas aqui receberam um boletim da igreja? Alguém não recebeu o boletim da igreja? Alguém não leu o boletim da igreja? Não recebeu? Tem nos grupos, né? Nós enviamos para os grupos e a gente fez essa matéria no boletim da igreja. Tá? Logicamente aqui que eu estou trazendo um outro aspecto para responder essa pergunta, e eu até espero, pastor Jorge, pastor André, pastor Manuelito, aqueles que tiverem oportunidade para falar sobre essa temática, assim o faça. Muito importante, muito importante. Bem, queridos, posso eu ter certeza da salvação? Durante os 4 primeiros anos da minha vida, eu fui doutrinado que nós podemos perder a salvação. Depois disto, entrei num seminário, já um seminário denominacional, e durante os 4 anos seguintes, passei a defender que a gente perde a salvação, mas fui convencido durante 4 anos que a gente não perde a salvação. Mas uma coisa é você encontrar na Bíblia as bases suficientes para acreditar na palavra, e outra coisa é como você processa o seu sentimento e a sua crença. São coisas distintas. Uma coisa é a segurança da salvação e outra coisa é a certeza da salvação. Eu não sei quantos estão aqui, quantos estão nos escutando, que caminham com esta dúvida. Eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer agora, eu não sei se eu vou para o céu. E, queridos, que coisa triste é você pensar que estamos em um mundo que provoca angústia, que provoca medo, que provoca ansiedade, que provoca desesperança, tantas coisas, não é? Tantas coisas, e até mesmo porque somos enganados com tantas falsas promessas. Não existe um candidato, irmãos, que não faça a promessa e diga que vai fazer melhor do que o outro se compromete a fazer, não é verdade? Seja de direita, seja de esquerda, cada um tem no seu discurso uma propaganda positiva.
e se compromete a ser melhor do que o seu oponente ali. Mas que na realidade eles não têm a menor condições de se comprometer até mesmo com a palavra que eles dizem. Se não for o Senhor para abençoar as nossas vidas, nós não temos ninguém sobre essa terra que possa garantir qualquer coisa através da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade administrativa. Sem chance, sem chance. E se a gente está falando de assuntos relacionados a este mundo, o que diria nós pensarmos sobre um assunto que está além dessa atmosfera terrestre? Um assunto que envolve a nossa fé, um assunto que envolve uma condição especial, espiritual, e aí é de suma importância que a gente possa pensar de forma muito séria sobre isto. Deve ser terrível você viver num mundo de desesperança, de desespero, de ansiedade, de medo, e ainda assim conviver com a incerteza naquilo que é concernente à sua eternidade. Eu não tenho nem certeza do que eu estou aqui, imagino com que eu vou chegar. Não é triste um negócio desse? Talvez seja também por isso, né, que tem muitas pessoas aí até desesperançadas com relação às suas próprias vidas. Então eu espero que a gente, com essa pregação, essa reflexão, a gente possa também ajudar, mesmo que seja em uma pequena parcela, o seu coração, e que você saia daqui de forma a ter uma esperança de uma construção ainda muito melhor. A gente começa, irmãos, a pensar sobre isso a partir da criação e queda. Adão foi o único criado com toda a liberdade para escolher entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus ou desobedecê-lo. E após ser tentado, decidiu então desobedecer. A partir da queda, todos os homens nasceram com uma natureza pecaminosa, o que a Bíblia chama de carne, uma natureza pecaminosa, em outras palavras, a Bíblia chama de carne. E lá na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o apóstolo vai dizer no capítulo 5, versículo 17, o seguinte: porque a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, ela milita, ela luta contra o espírito, e esse espírito aqui é com letra maiúscula, para dizer que não é o espírito humano, mas é contra o espírito de Deus. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Percebam, irmãos, que a partir de Adão, e também Adão houve uma transformação ali da sua própria natureza, né? E ele se tornou desta maneira. Tudo que havia nele fazia oposição a Deus. Então, por natureza, nos tornamos inimigos de Deus. Imagina, irmãos, que nenhuma de todas as nossas células, de todas as células do corpo humano, nenhuma célula se projeta em direção a Deus, nenhuma mais. Depois que a natureza foi transformada, depois que caímos, né? Nenhuma célula. E eu, pensando sobre isso, olha que coisa interessante, estima-se que um adulto médio, cerca de 70 quilos, o corpo humano abriga cerca de 37 trilhões de células. Aí tem várias células, né? Células cerebrais, os neurônios, entre 80 a 100 bilhões, células musculares, glóbulos vermelhos, células troncos. Nenhuma dessas células quer saber de Deus, se interessa por Deus. Você já imaginou isso? Nada. Tudo que existe em nós, depois da natureza caída, nós não conseguimos desejar esse Deus. Nada. E elas são substituídas, né? Constantemente. Todos os dias morrem milhões de células e nascem milhões de células também.
E é por esta razão, irmãos, que nós nos enganamos. As pessoas se enganam. Há um auto-engano com relação a isso, né? A gente olha e a própria história bíblica mostra isso, né? Quando você pensa que pela força nós iremos conquistar os céus, né? O homem então, se o homem for forte, se o homem malhar, se o homem estiver numa academia, se o homem estiver pedalando, fazendo qualquer coisa pela força, ele vai conquistar o mundo espiritual. Crasso engano. Deus criou um homem com essa força poderosa, se aliançou com ele, deu a ele essa força, e eu estou me referindo a Sansão, e não foi a força que se aproximou de Deus. Não é a força que aproxima o homem de Deus. Deus também criou o homem muito inteligente, deu a ele toda a capacidade intelectual, sábio, e eu estou me referindo a Salomão, e quem sabe em algumas pessoas, e até em alguns filósofos, e até o pastor Jorge falou hoje na classe também sobre a questão das heresias, o combate, acredito eu, as desinformações relacionadas à palavra de Deus, né? E havia um pensamento de que havia uma liberdade a ser alcançada por meio do conhecimento, só que esse conhecimento ali estava mais relacionado à capacidade humana do que à capacidade divina. Mas Salomão, ainda que fosse o homem mais sábio da terra, e a Bíblia ainda diz que nenhum outro surgiu, não é? Com aquela capacidade, porque foi um dom de Deus, mesmo assim, ele falhou na sua vida espiritual e não conseguiu então mostrar que a inteligência seria capaz de aproximar o homem de Deus. Ainda tem a questão da religiosidade, e é o máximo, né, que o homem sem Deus consegue fazer, é imitar as obras de um verdadeiro salvo. Então, pela prática religiosa, as pessoas conseguem imitar aquilo que um salvo, um crente fiel faz, e ele consegue imitar. Agora imagine, irmãos, a gente se colocando agora como olhar de Deus, né? Quando ele diz que ele busca pelos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando a gente olha nas páginas do Novo Testamento, e principalmente nos Evangelhos, há uma recomendação que Jesus faz contra a hipocrisia, quando ele diz o seguinte: olha, vocês não devem fazer as coisas para serem vistos por outras pessoas, pelos homens, mas aquilo que você fizer, você tem que estar preocupado em estar fazendo para Deus. Seja no orar, seja no jejuar, seja no dar esmolas, o que você fizer, faça para glorificar a Deus. Só que essa natureza pecaminosa, essas células, todas essas células, produz uma falsa mensagem de que por meio de uma prática religiosa, nós podemos alcançar, pelos nossos próprios méritos, a salvação. Agora imagina Deus olhando lá dos altos céus, aquela imitação, aquela tentativa de imitar alguém, mas ele consegue olhar para o interior, porque a palavra de Deus diz que Deus não vê como os homens vê. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração, a intenção do coração, a sinceridade, a verdade do teu coração. Eu lembro, na primeira igreja que eu pastoreei no Rio de Janeiro, a Igreja Congregacional Peniel, tinha lá uns garotos que às vezes me dava trabalho, viu? E às vezes chegava no domingo, eu olhava para a igreja e não via os garotos. Para onde eles foram? Procurar namorada nas outras igrejas. E era interessante, irmãos, que se os dois ou os três arranjasse, todos eles namorassem, ninguém vinha falar comigo. Eu nem adivinharia, eu seria o último a saber. Mas se um deles não arranjasse, eles vinham entregar aos outros. Pastor, a gente
domingo, fui eu, fulano, para tal igreja. Vocês foram fazer o que lá? Não, é porque tem umas meninas. E por que você veio me dizer? Para o senhor orar. Porque ele sabia que quando eu orava o namoro acabava. Ó. Aí quem não arranjava, vinha para falar. Na realidade eu orava, mas quem acabava mesmo era a falta de sorte deles mesmo, né? Mas era interessante que eles já sabiam para fazer isso, né? E aí você pode encontrar várias motivações para estar na igreja, não é verdade? Você pode encontrar várias motivações, né? Alguém que é, por exemplo, vendedor de produtos, né? De revistinha, não estou aqui contra vocês não, tá? Se tem algum vendedor aqui, não sou contra. Mas se você vem para a igreja só com o intuito de vender, aí é complicado. Você pode até vender, agora se você vem só com essa intenção, seja namorar, seja vender, seja o que for. Então, irmãos, percebam que essa natureza pecaminosa, ela quer encontrar algo que nos dê uma falsa segurança, para que essa busca a Deus, a busca verdadeira a Deus, seja interrompida. A verdadeira busca encontre uma conformação, uma conformidade, se conforme. E quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Mateus 7,21, é um tapa que Jesus dá na hipocrisia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Duas coisas aqui interessantes. A segurança dessas pessoas estavam que eles estavam fazendo, e a nossa segurança não está nisso. A segurança da salvação está no ser, e não no fazer, e não no ter. São verbos diferentes. O verbo ser, o verbo fazer e o verbo ter são diferentes. Aqui Jesus está dizendo aquele que faz a vontade de Deus. Irmãos, e não há a menor possibilidade de você fazer a vontade de Deus sem que haja em nós uma coisa chamada regeneração, novo nascimento. Deus procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa aqui que está implícita também é a forma como nós lidamos com o pecado. Porque passa na cabeça de alguns que, de posse da salvação que não se pode perder, eu posso então fazer o que quiser, pecar, que já que meus pecados estão todos perdoados, eu não vou mais perder a salvação. E quem disse que Deus tem prazer que você peque? Quem disse que há prazer em Deus no pecado? Não se pode pensar que um crente tem prazer em pecar, e isso está tudo bem. Agora, mesmo diante de tudo isso, né, mesmo sabendo que todo o nosso corpo, né, essa natureza pecaminosa, essa natureza caída, ela luta contra a vontade de Deus, ela luta contra os planos de Deus, ela não quer Deus, ela não aceita Deus. Nós temos diante de nós um Deus amoroso, um Deus que nos ama. Então, apesar dos olhos de Deus sobre toda a terra contemplar toda a nossa maldade, a Bíblia diz que o nosso Deus, que é o Criador e sustentador de todas as coisas, é um Deus que tem este amor por nós. Agora é interessante, Deus olha para toda a raça humana e não encontra um justo, nenhum sequer. Então a gente pode afirmar categoricamente que toda a raça humana falhou neste quesito salvação. Não há um justo. E agora? Em quem nós vamos confiar? Se não há sequer um justo.
E quando a gente olha, irmãos, para a palavra de Deus lá em João 3,16, que é um versículo muito conhecido nosso, né? Podemos até repetir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa boa! Abriu-se então uma porta de esperança, abriu a porta da salvação para esta humanidade que não conseguia, pelas suas próprias forças, estender o braço e alcançar esta salvação. Se não são pelas obras, e a Bíblia está dizendo aqui que todo aquele que nele crê, já nos indica que esta salvação é pela fé. Agora, uma coisa também muito importante, para que a gente consiga cada vez mais trabalhar essa ideia de eu vou abandonar as minhas emoções, eu vou abandonar os meus sentimentos, eu vou abandonar os meus pensamentos que são contrários àquilo que a palavra de Deus afirma e quero construir um novo pensamento. Isso é possível através da fé. E esta fé que a Bíblia fala sobre salvação não é a mesma fé que nós escutamos por aí. Qual é a fé que nós escutamos por aí? Se você pergunta, você crê em Deus? As pessoas vão dizer, eu creio em Deus. Vocês creem em Jesus Cristo? Eu creio em Jesus Cristo. E muitas dessas pessoas que creem vai se igualar àquela mesma pessoa que vai se levantar ali e dizer, Senhor, Senhor. E Jesus vai dizer, nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. E por que isso? Porque elas confiam em uma fé que elas acham que elas próprias produziu, quando na realidade a fé que segundo a palavra de Deus está posta para a nossa salvação, não é algo que é produzida em nós mesmos. Então como é que eu posso pensar que hoje eu produzo essa fé que eu sou salvo, mas no dia de amanhã, na segunda-feira, a minha produção foi pequena, então eu não tenho mais essa condição de dizer, de afirmar que eu sou salvo, mas na terça-feira eu me recuperei, já batalhei bastante, já fiz muitos exercícios espirituais, agora eu tenho essa condição, mas na quarta-feira já deu aquela minguada, e assim vai, e assim eu caminho, eu tenho certeza, eu não tenho certeza, eu tenho certeza, eu não tenho certeza, que é isso. Se a nossa confiança, ela se baseia na nossa própria capacidade, nós estamos justamente fadados a viver esse tipo de comportamento diante de Deus. Mas lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a palavra vai dizer o seguinte, porque pela graça sois salvos. Olha só que coisa interessante, quer dizer que não é pelos nossos méritos, não, é pela graça, e ele vai acrescentar, mediante a fé. Aquela fé que todos dizem crer em Deus? Não, porque ele continua dizendo, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente olha para isso, a gente passa a entender este processo maravilhoso que a Bíblia chama de regeneração, nascer de novo, o momento em que Deus olha, ama-nos de tal maneira, dá o seu Filho, Ele cumpre um sacrifício perfeito, e agora envia o seu Espírito para habitar em nós. Vocês lembram do que eu falei? Todas as células do nosso corpo, não há uma, pela natureza pecaminosa, que busca a Deus. E Deus não vai contar com nenhuma das nossas células para produzir a salvação. Ele vai contar com o seu próprio braço. E o braço dele não é um braço de carne. Ele envia o seu Espírito para habitar em nós. É o Espírito que habita em nós que faz toda a diferença. Não são os nossos sentimentos, não são as nossas emoções.
Hoje eu estou assim, amanhã já estou diferente. Quem lida com isso são as mulheres. Algumas, né? Não vou nem dizer todas. Algumas mulheres no tempo da TPM, no tempo do negócio aí, como é que é? Isso, menopausa. Que o humor muda. Aí é como se a gente se deparasse com um Deus que hoje ele está sorrindo, e amanhã Deus está olhando com cara feia. Como seria difícil para nós conviver com essa realidade. Como seria difícil para nós poder acreditar nas palavras que não podem mentir, que não voltam atrás, que Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Nós lidamos com uma coisa que é impossível para o homem, irmãos, mas não é impossível para Deus. E é interessante que o Espírito enviado, ele nos convence, irmãos. Você pode aqui ter vários pregadores, vários pastores, várias pessoas que podem ter aí o dom da oratória, transmitir uma mensagem clara, concisa, compreensível, mas não vai lhe convencer, porque isso é um processo espiritual. Quem convence o homem é o Espírito Santo, não são as palavras. E aí este convencimento me faz enxergar para dentro de mim, olhar para dentro de mim e ver que eu sou um pecador. Essas células aqui são tentadas a pecar, a olhar, a agir, a falar, tudo em direção contrária a Deus. E Ele nos fala: olha, se você continuar assim, o seu destino eterno será afastado de Deus, porque você está desejando isso. Nos convence, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Convencidos, somos convidados a buscar humildemente a presença do Senhor, a se render aos seus pés, reconhecendo: de mim mesmo eu não tenho essa capacidade de me salvar, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazê-lo. Reconhecer Jesus, de onde vem então essa entrega, não é? E a gente começa a pensar: eu preciso me apoiar unicamente em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e prometeu uma herança eterna. A doutrina da ressurreição, irmãos, é base segura para esta certeza, porque para nós a morte, ela se apresenta como o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo. Alguém já disse, não sei se, para tudo tem um jeito, menos para a morte. Não sei se Carmélia sabe dessa, está nos anais aí da enciclopédia de Carmélia. Mas eu digo a vocês, essa frase, quem a projetou, provavelmente não sabia que o nosso Senhor Jesus, Ele se apresentou como: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então existe sim, existe solução para a morte. E a solução para a morte chama-se Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que foi justamente próximo à morte que Jesus então trouxe esta palavra. Ele afirmava ali naquele momento que ele iria morrer, que ele iria para a morte, que ele iria enfrentar a morte. Meu Deus, se não fosse pela fé, a gente diria: quem é esse louco? Quem é esse louco que está dizendo que vai enfrentar o pior inimigo da humanidade? Quem é este louco que ninguém até então ousou desafiar a morte? E ele colocou isso como uma resposta de Deus para nós. Uma resposta de Deus para a nossa fé.
se ele fosse e ele voltasse, seria o sinal de que Deus teria aceitado o seu sacrifício e ele iria estender agora para nós a sua graça salvadora. A sua graça salvadora. É bem verdade que durante os 3 dias ali, do período em que ele morre na sexta-feira, no sábado, eles estavam entristecidos, nós conhecemos essa história. Os seus discípulos estavam com medo, e quem sabe nem lembrava mais disso. Ele falou, mas não deu certo, falhou. Ele nos enganou, quem sabe, não sei o que eles pensavam sobre isso, não é? Mas diante da falta de fé, e a fé é desafiadora, porque nunca aconteceu aquilo, você tem que acreditar, até mesmo quando falta uma base do passado que nos apoia a pensar que não, assim como houve, haverá. E ali nunca tinha havido isso. No domingo Jesus ressuscita. E ele começa a ir agora atrás de alguns, como foi o caso daqueles que foram para Emaús. E os que foram para Emaús tiveram a notícia que ele tinha ressuscitado. As mulheres, até as mulheres foram lá, falaram, ou seja, parece que não deram muita credibilidade. E ele aparece, e ele alimenta, e ele restaura a fé, e ele edifica a fé. A certeza, porque as suas promessas não podem falhar, irmãos, porque são verdadeiras. Foi um preço de sangue. Eu fico pensando, irmãos, que Deus podia fazer diferente, não poderia? Deus pode fazer todas as coisas, mas dentro do projeto dele foi que o seu filho para morrer, ressuscitar e nos oferecer salvação. Você já imaginou se Deus não tivesse colocado o próprio Filho como uma garantia da nossa fé, que a sua palavra estava sendo empenhada na morte de seu Filho? Tanto é que o próprio Espírito também é nos dado como penhor da nossa salvação. Penhor da nossa salvação. Ou seja, se nós olharmos para o trabalhar de Deus no quesito salvação, Ele está sempre se empenhando para nos mostrar, para revelar que as suas palavras são verdadeiras. Parece que a gente não vê na Bíblia Deus afirmando, olha, vocês têm que acreditar em mim, eu sou Deus. Não. Ele colocou até no coração de Adão a possibilidade da desobediência, a liberdade. Mas os primeiros registros já diz o quê? Deus diz uma coisa e acontece. Haja luz, houve luz. Haja isso, houve isso. Haja isso, houve isso. Palavra poderosa. Palavra poderosa. E é interessante, irmãos, que essa regeneração que nós passamos a ter, ou a sofrer, né? A gente sofre, no sentido não é que é uma coisa ruim. Essa palavra sofrer é que há uma ação em nós, né? Nós sofremos a ação. Nós passamos pela uma ação que não é produzida por nós, mas é produzida em nós. E chega um momento em que nós somos desafiados a confessar. Imagina agora, irmãos, todas as células, eu disse que elas se renovam a cada dia, né? E agora eu sou uma pessoa transformada. O Espírito Santo já habita em mim. Novas células estão sendo geradas em mim. E agora, a partir de agora, há uma transformação constante, progressiva em cada um de nós, onde o próprio Espírito trabalha em nós a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, através de algo que nós conhecemos por fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Autocontrole, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Aí você vê, por exemplo, alguns testemunhos de pessoas que eram violentas, já não são mais. O caso de Moisés, por exemplo, diz o texto bíblico que Moisés foi o homem mais manso da terra. Como assim, pastor? Se ele
matou um egípcio. Que mansidão é essa, né? Que mansidão é essa? Isso aí é o trabalhar do Espírito Santo no caráter de cada um de nós, no caráter do crente. Pau que nasce torto não morre torto, não. Pau que nasce torto pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Essa conversa de dizer assim, o marido briga com a mulher, ou a mulher briga com o marido. Não, mas eu sou assim, eu nasci assim. Então você precisa nascer de novo, porque quando você nascer de novo, você vai deixar de ser assim. E aí, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos 10, a partir do versículo 9. Jesus vai falar alguma coisa sobre isso, né? A nossa boca fala o que o coração está cheio. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Quantos aqui acreditam que Deus o ressuscitou dos mortos? Diga glória a Deus. Aleluias. Um dos casos, irmãos, que eu considero um dos casos mais improváveis de salvação, foi um caso em que estava ali Jesus crucificado, ao lado de dois malfeitores. O texto bíblico diz que ambos estavam até blasfemando contra Jesus. Os dois. Não era apenas um, não. Os dois. Mas vai existir um momento em que um deles vai se arrepender. Diz o texto bíblico lá em Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, alguém dizer, olha, nós estamos aqui por uma questão de justiça, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. E quando a graça chega até nós, a graça diz o seguinte, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Imagina, irmãos, para mim é o caso mais improvável. Talvez alguém diga assim, rapaz, a gente não sabe de fato os crimes que aquela pessoa cometeu. Sabendo que dos três que estavam ali a ser crucificados, somente Jesus não tinha pecado algum. O próprio texto bíblico diz que Jesus em tudo foi pecado, mas não, em tudo foi tentado, mas não pecou. Ao passo que ele próprio reconhece aqui a sua pecaminosidade. E sabia que a justiça, se fosse depender da justiça do homem, ele não seria salvo. Mas ele acredita numa outra justiça. Ele acredita na justiça de Deus. Porque para Deus a nossa justiça é como um trapo de imundícia.
mas para ele se satisfaz na pessoa de Cristo, a ponto de que aquele sacrifício justifica todos nós. Os nossos pecados foram castigados em Cristo Jesus. Por que posso confiar? Por que posso confiar? Eu, conversando com alguns adolescentes, eu achei muito interessante uma dúvida sobre isso. Um assim disse assim: pastor, eu sei que Deus escreveu um livro da vida. Eu sei que Deus escreveu o nome dos salvos no livro da vida. Eu até acredito que todos os salvos serão salvos e não perdem a salvação. Mas eu não tenho certeza se o meu nome está lá. E é interessante isso, né? Logicamente que a gente, naquela ocasião, discorreu algumas outras coisas que eu não citei aqui, não é? São várias formas de você pensar sobre essa temática. Por isso que eu estou desafiando aqui os pastores para, nas suas ocasiões em que tiver a oportunidade de estarem aqui, se quiserem trazer essa temática, eu acredito que será muito bem-vinda para nos fortalecer na fé e nos dar esta plenitude do conhecimento, porque, irmãos, como eu disse inicialmente, já lidamos com tantas situações difíceis neste mundo, um mundo que está aí em guerra, o mundo que politicamente não se acerta, o mundo que economicamente vive no seu desespero, as famílias muitas vezes esfaceladas aí com os divórcios e por brigas, separações, guerras dentro dos seus próprios lares. Tivemos recentemente aqui na Maringá um padrasto que matou um afilhado ali. Que coisa terrível, né, Jorge? Estive lá com o pastor Jorge, a gente viu que coisa terrível, uma família toda se desestruturando. E não ter essa certeza de que o porvir será melhor, eu estou confiando em quem? Em mim mesmo? Na minha capacidade? Não faça isso. Não faça isso. E é interessante que uma das literaturas que mais vendem nos nossos dias é a literatura justamente que trata da autoajuda. Os livros que tratam de autoajuda vendem aí a rodo. E as pessoas então começam a ler: olha, se você tem que confiar em alguém, primeiramente confie em você. Depois confie em você. Em terceiro lugar, confie em você. Em quarto lugar, confie em você mesmo. Ou seja, não dá espaço. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu devo confiar em mim. A Bíblia diz que eu devo confiar em uma única célula dessa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que eu devo confiar em outro. Maldito o homem que confia no homem. A Bíblia não manda a gente depositar a nossa confiança em ninguém, somente em um. Você pode dizer suavemente qual é o nome daquele que você deve confiar? Oh, meu Deus. Confia nele. Confia na sua palavra. Deposita a sua fé. Coloca a tua esperança nas promessas benditas do Senhor. Porque não podem falhar. Irmão Jeremias, ele provavelmente viveu um dos momentos mais caóticos da história de Israel. E no livro de Lamentações, sabe o que ele diz? Onde ele vai colocar a sua confiança? Naquilo que lhe dá esperança. Esperança. E aí a gente não pode se recusar a encontrar esperança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque Ele nunca mandou você confiar nem nas outras pessoas, nem em si mesmo, nos seus próprios sentimentos ou no que você acha, mas sempre se colocou como alvo da nossa confiança. E por que nós podemos confiar e descansar? Porque lidamos com um Deus que não pode mentir. Existe
nas mitologias aí, às vezes aparecem aí os panteões dos deuses, né? Algumas culturas aí creem em vários deuses. E é interessante que algumas culturas colocam até um deus mentiroso, Loki, né? Quem aí gosta, é o Marvel, é? André gosta, né? Quem gosta? Existe aí o poderoso Thor, né? E existe o irmão dele, que é considerado também um deus, né? Que é Loki, né? Que é o deus mentiroso. Já pensou, irmãos, a gente lidar com isso? Já pensou as pessoas acreditarem nisso? Quem foi o Deus que apareceu? Foi Loki. Ainda que ele falasse a verdade, ficava difícil de acreditar. Será que ele está falando mesmo a verdade? Ou está mentindo? Agora, só que o nosso Deus não é assim, irmãos. Diz a palavra de Deus, só para alimentar seu coração, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Irmãos, se Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós, não daria juntamente com ele todas as outras coisas? É um absurdo a gente pensar que ele iria descreditar a obra do próprio Filho. Nós estamos falando de Jeová. João 14, 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. E das três coisas que ele cita que ele é, caminho, vida, ele também diz que ele é a verdade. E quando a gente olha para o Espírito Santo, e aí a gente tem a Trindade, João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, o Espírito da verdade. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu os enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mais uma vez, citando aqui o Espírito Santo como o Espírito da verdade. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E sabe qual é a obra do Espírito Santo em nós? Atestar que nós não somos mais inimigos de Deus, mas fomos adotados por Deus e agora nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Jesus Cristo, e co-herdeiros de Cristo. Esta obra é atestada pelo Espírito Santo. Agora, às vezes falta o quê? Intimidade com o Espírito Santo, momento de oração para ouvir a voz de Deus no seu coração e tranquilizar, porque se você está ouvindo outra palavra de que você não tem certeza da salvação sendo um salvo, pode ter certeza que essa não é a voz do Espírito Santo que está falando para você. Você está ouvindo outro tipo de voz, e tem muitas vozes no mundo, mas fique em silêncio, tenta ouvir a tua alma, e neste silêncio com Deus, fala com Deus, porque certamente Ele falará contigo e dará a toda a segurança que você precisa. Uma recomendação bíblica com relação a isso é lá em Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Confiar em quem? Confiar em mim? Não, confiar em Deus. Apesar de qualquer coisa,
Apesar de meu barco estar navegando em águas tranquilas, está todo mundo feliz, ou se o meu barco está enfrentando grandes tempestades, a ponto de eu pensar que nós vamos morrer. Acorda, Jesus! E quando Jesus acorda, ele repreende o mar, ele repreende o vento, e nos deixa abismados a ponto de pensarmos: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, irmãos, nós lidamos com um Deus que tem todo o poder em suas mãos, poder para criar, poder para regenerar, poder para libertar, e por que não pensar que Ele também tem o poder para salvar? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. A obra de Deus não fica pela metade. A obra de Deus não fica pela metade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tem poder nos céus e na terra. Quem sabe, irmãos, o que está faltando para nós, para desenvolver essa certeza, é obediência à palavra, é anunciar Jesus Cristo, é dizer: olha, eu fui salvo pela graça, pela misericórdia, se assim como eu fui salvo, você também pode ser salvo, creia em Jesus Cristo, é anunciar a palavra. Que Deus possa conceder a você essa certeza. Até reconheço que um sermão, se não é o Espírito Santo que age, e eu digo isso porque, no meu caso, não foi apenas um dia, 2, foram anos, até construir esta fé, onde você diz assim: realmente podemos crer, acreditar que essa questão não depende de nós, só depende de Deus. E se só depende de Deus, nós temos certeza que Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Eu espero profundamente que, se há alguém aqui que luta com relação a isso, né, continue lutando, continue acreditando, continue estudando a palavra, continue orando, continue obedecendo, continue confiando nas promessas. Porque, como eu disse, viver num mundo caótico como o que nós vivemos, e ainda por cima, não ter a certeza de que o porvir existe uma segurança que você pode descansar, é lidar com o sofrimento desnecessário, já que a palavra nos dá essa tranquilidade, nos dá esse conforto. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para o pastor Manuelito se aproximar aqui, pastor, que o senhor vai impetrar a bênção apostólica, e logo depois a gente vai fazer os avisos. Tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Salvador da sua vida? Nós falamos que um dos processos que acontece na regeneração é nós acreditarmos que somos pecadores, que salvação não depende de nós mesmos, mas depende de Deus. Ele é quem nos convence e enche de nós, no nosso coração, e nós podemos confessar o seu nome, sendo a confissão pela boca e a fé no coração, aquilo que a própria palavra de Deus afirma, que é a salvação, é salvo aquele que assim procede. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não confessou o nome de Cristo como seu verdadeiro e suficiente Salvador, ainda não depositou essa fé plena no seu coração? Tem alguém? Tem alguém que quer reconhecer Jesus como Salvador? Se estiver, levantando suas mãos. Se não tem, nós vamos orar. Vamos orar então. Pastor, você aproxima aqui. Pai bendito, Pai bondoso, nós reconhecemos, Senhor Deus, o Teu grande e infinito amor. Amor tão grande, Senhor Deus, que mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, João não teve a menor condição de dimensionar
quando ele afirma que o Senhor amou o mundo de tal maneira. E nós somos gratos, Senhor Deus, por entendermos que este grande amor do Senhor, esse infinito amor do Senhor, nos alcançou com a bênção da salvação. E agora, Senhor Deus, mediante aquilo que nós temos na Tua palavra, que é a segurança da salvação, pedimos a Tua graça, Senhor Deus, sobre todos nós, para que também a certeza da salvação possa habitar em nossos corações. E que possamos andar, Senhor Deus, em santidade, em amor uns para com os outros, Senhor Deus, não confiando, Senhor Deus, em nossas obras, mas confiando, Senhor Deus, tão somente no Senhor e na Tua graça. Pai, coloca esta certeza em cada coração aqui, Senhor Deus, e diante, Senhor Deus, deste mundo que vive um caos, os Teus filhos possam ter a segurança que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, e que possamos dizer: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. Que a Tua palavra traga conforto, que a Tua palavra traga compreensão, que a Tua palavra traga plenitude às nossas vidas, e que possamos viver na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.